derrubar meus livros. Morfeu, deixa meus livros, baby. Olha só, começamos ao vivo com o Morfeu pegando os livros. Olha que emocionante. Gente, meu gato está derrubando meus livros. Desculpem o grito. Esse é dos meus. Se eu tivesse, eu estava pegando também. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live de hoje, que é especialíssima. Olha essas deusas, gente. Olha essas deusas. Francine Oliveira e Sueli Feliciane estão no canal hoje. Sejam bem-vindas, maravilhosas. Olá. Olá. Estou aqui com meus crush à noite, gritando com os gatos. É ao vivo mesmo, viu, gente? Agora vocês podem ter certeza. Saudações terráqueas! É isso aí, é nós na causa. Raquel maravilhosa, seja bem-vinda. Não sei fazer. Eu só consigo com essa mão. Mas na dúvida eu tenho o Dr. Spock aqui, ó, fazendo. Eu não tenho coordenação motora para fazer isso, gente. Ó, meus dedos não separam. Adoro. Não rola, não acontece. Gente, sejam muito bem-vindos. E olha só, hoje a live promete, porque vamos falar sobre produtos culturais, pais heróis e salvadores brancos. E temos, assim, duas pesquisadoras da melhor qualidade aqui, porque aqui nesse canal só tem gente massa, né? Olha lá. Raquel já estava esperando. O povo, ó, já está esperando desde janeiro. O povo estava assim, quando que vai ser? Quando que vai ser? E, ó, o mais importante é que nós estamos aqui, beleza? E eu agradeço, assim, por vocês terem tirado esse tempo, porque eu sei que a correria é uma loucura, a vida, né? A luta é grande, e vocês são, assim, maravilhosos. Vocês são incríveis. Muito obrigada mesmo por terem tirado esse tempo para nós, aqui, para compartilhar, né, tanta pesquisa e tanto entendimento do que a gente vai falar hoje, porque hoje é o dia, né? Mas eu quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal que se inscreveram desde a última live, né? Quero dar as boas-vindas ao Leonardo Neymes e a Carlos Adoniran, que reativou a sua membresia. Lembrando que quem é membro do canal, quem não e não sabe, né? Domingo que vem, Páscoa, 31 de março, 17 horas, tem sorteio de livros, cursos e tem brindes surpresa feitos por uma membro aqui do canal, que não é a Juliana Helena, tem brindes diferentes de deusas para os membros sorteados. Então, gente, vocês não vão acreditar que coisa mais linda que tem aqui para brindes divinos. Divinos, literalmente, exatamente. Então, olha, a Mari, membro do canal, já chegando, né? E já está concorrendo. A Vanessa chegando ali, olha, trilogia de deusas é nós na causa aqui, ó. Isso aí. E, então, olha, tornem-se membros, reativem a membresia, porque somente membros ativos estão concorrendo. Lembrando, tornem-se membros e já me mandem um e-mail com o seu endereço dos Correios para eu mandar o seu pacote de membros. Aqui, membros do canal não ficam só pagando, não, que nem nos outros canais. Membro do canal ganha pacotinho de material, concorre todo mês a livros e cursos e brindes surpresas. Então, vocês têm que... Olha lá, mulheres maravilhosas. Boa noite, Lívia, seja muito bem-vinda. E olha só, gente, então hoje nós vamos falar sobre produtos culturais, né? E vamos começar, né, já falando primeiro, eu vou já deixei aqui na descrição da live referências bibliográficas. Se Sueli e Francine falarem mais algumas coisas, eu vou acrescentar aqui na descrição para vocês acessarem os materiais, tá? Façam a sua própria pesquisa, verifiquem as informações, vão atrás e construam além do que a gente já chegou, porque tem muito mais coisa por aí, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com uma perguntinha básica, só para dar uma esquentada, e aí vocês vão até onde vocês quiserem, tá? O que é a cultura do herói nos Estados Unidos? Vamos lá. São os Estados Unidos. É basicamente a espinha dorsal da cultura, ou do que eles chamam de espírito americano.
né? Então, a cultura do herói, dos patriarcas e dos conquistadores e dos desbravadores é o que eles definem como a própria essência do que é ser americano. Então, ser patriarca é ser homem, é ser proprietário, é ser desbravador e colonizador, certo? Ser branco, porque você vem da Europa para lá para desbravar. Em tese, tem uma ideia de que o heroísmo também envolve você chegar numa terra que é selvagem e domesticar, colonizando essa terra, e tudo que tem nela, incluindo pessoas, animais e natureza. O domínio da natureza, a violência para com a natureza e para com as pessoas que moram naquele ambiente também está incluída, ou seja, o heróico envolve a violência, e o domínio dessas coisas para o estabelecimento de si mesmo e para a proliferação de si mesmo e da própria cultura é o que é o espírito heróico ou espírito americano. Eu acho que... Tá dando para me ouvir? Porque eu tô meio... Tá. Basta a gente dizer que quem fundou os Estados Unidos, quem é celebrado, são os pais fundadores. The Founding Fathers. Todo mundo fala da porra dos pais fundadores, porque eles são pais do país, né? E esse pai, e pensando já aí na imagenzinha que a Angela fez, né, do homem lá, do Richard, da série, ele não necessariamente é um pai de filhos, né, um pai de família ali. Ele pode ser um pai, como o caso do Richard, que era um pai para a tropa dele, para a galera lá, os militares. Então, assim, é a figura paterna. E sempre é uma rememoração dessa ideia do pai fundador. Porque os Estados Unidos tiveram pais. Olha que coisa linda. Que coincidência, né? Não é, menina? E da onde que estão as mães, né? Não Você tem faz... mãe. Você nasce do pai e a sua linhagem é traçada a partir do pai. As mães, por exemplo, como a escrava de 15 anos de George Washington, não entram na história. O nome delas mal é citado. Essas mulheres não aparecem na história. Elas são pura e simplesmente pessoas com quem esses homens vão ter os filhos da América. Sim. E a própria história aqui pensando, né, dando uma esticada, mas a própria história do super-homem, ele tem uma mãe adotiva. Ele não tem uma mãe, de fato. E ele tem uma mulher que... O pai dele, Jor-El. A mãe dele mal é citada na história. Exato. A ideia da maternidade vira vilã, né? A maternidade é uma vilã nessa cultura do herói, né? Talvez assim, a maternidade é o símbolo de fraqueza, porque quem foi colonizada foram, né, a África, a mãe África, que também é um outro termo muito usado em inglês. Então, assim, quem foi alvo da colonização foi o feminino. Então, você não pode ter um feminino... Uma das características do herói é ser ativo, agressivo e fazedor. A mulher e a mãe são receptivas, passivas e recebedoras. Elas não são as pessoas que fazem, elas são as pessoas que recebem. Elas são as nutridoras e não as fazedoras, dentro dessa visão dual de mundo. Sim. Isso daí se manifesta também na ideia que eles têm do que seria, por exemplo, ser um pai. O pai é o provedor, o protetor e quem faz as coisas para a família, ou seja, quem faz os reparos da casa, quem é a pessoa que ativamente resolveria as coisas na esfera pública. Ele protege a família, ele provê a família e ele guia a família. A família é sempre um ente passivo das coisas que essa pessoa faz. Não é um ente ativo. Já as mulheres, não. A nutrição, se você for ver, ela é uma relação simbiótica entre bebê e mãe, por exemplo. Como uma mãe
faz o nesting, que eles chamam, que é preparar um ambiente para a família, e essa relação de um ambiente, da família e dessa mãe é simbiótica, porque o tempo todo você está arrumando, estão desarrumando, você está arrumando, estão desarrumando. O cuidar é uma relação recíproca. Aham. E é uma relação de proximidade, e é uma relação de troca, não é uma relação de eu faço e você recebe, e eu recebo e você faz. São relações diferentes entre as pessoas. Certo. Mas essa ideia, toda essa cultura, ela não é de agora. Ela é Não. tipo anos 50 para cá, né? Anos 50. Vamos, né, refrescar a memória do povo, porque isso aqui não surgiu, não nasceu do nada, assim, agora. Um dos textos que eu mandei para você vai traçar a origem do herói, da masculinidade, dos produtos culturais e do nosso imaginário do herói, do pai e do desbravador para a época grega. A época grega é de 500 a.C. A gente está falando de século V a.C., século V a.C. Vamos lá, 500, 600 a.C. Uhum. A mitologia grega não tem heroínas, apenas heróis. Exatamente. A mulherada é o bode expiatório, né, dos mitos gregos. Sim, você tem mulheres megeras, ciumentas, que transformam outras mulheres em vacas. Você tem mulheres que são ciumentas e dão pomos da discórdia para que as pessoas fiquem brigando e causam a guerra de Troia. Você tem várias coisas que vão acontecer por ali que vão deixar as mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas você não vai ter uma mulher que vai salvar um reino, por exemplo. Inclusive, as mulheres que vão dizer para você, olha, para de fazer isso que vai dar merda, são desacreditadas por todo mundo. Aí acontece o quê? Dá merda. E é a mesma história desde sempre. Desde sempre. A gente, por exemplo, está aqui falando sobre os males desse tipo de representação patriarcal. Alguém vai ouvir? Não. Alguns desses textos que eu coloquei ali têm 10 anos de idade que essa representação já foi analisada. Alguém escutou? Não. A Su está falando de texto, é só olhar aqui na descrição da live. Já os textos estão tudo aqui já, tá? Não esqueçam de ler depois da live. Vamos ver se alguém vai ler, né? Vamos ver se alguém vai pesquisar dessa vez. Sim, e tem toda uma pasta sobre masculinismos em geral, e aí não é só sobre representações masculinas e paternais como representação cultural, mas sobre masculinismos em geral, lá no Bibliopreto. Eu posso mandar também o link para vocês depois. Tem mais textos ainda para quem quiser. Se alguém quiser, é só pedir. A gente manda. O Tiago está falando até na imagética, a Republicanação, desde a Revolução Francesa, é representada por uma mulher, mas nos Estados Unidos é um homem, tio Sam. Tiago, essa é uma questão linguística e simbólica mais do que outra coisa. Eles lutam por uma mulher de seios abertos, que é o símbolo da liberdade, mas a liberdade não está lutando, ela está segurando uma bandeira. Ela é a bandeira, ela é o símbolo. Eles são os que lutam por aquela mulher. Ou seja, continua sendo o protagonismo masculino, porque ela só vai ser exaltada se eles realizarem a ação da... Aliás, o homem não cansa de exercer violência em nome de mulheres. É incrível. Até para matar a gente, eles exercem violência em nome da gente. Uhum. O Vinícius falou do This Is Us. Ai, This Is Us. Gente, eu não consegui ver muito dessa série, porque, assim, é tão ruim, mas sim, tem essa coisa do pai herói, que isso, que aquilo. This Is Us é o que num dos textos que eu coloquei aí, que eu acho que é o The More You Look, The Less You Know, uma coisa assim. O título, eu não vou lembrar ele de cabeça, mas está na lista de 3 textos que eu coloquei. Uhum. Ele vai falar que existe um excesso de representações de masculinidade que tentam redimir o homem branco médio das grandes atrocidades que os homens brancos fazem cotidianamente, como as grandes taxas de racismo, de feminicídio, e de como eles tratam de fato as famílias. Então tem um monte de produto cultural, tanto filmes quanto séries, que são feitos para solidificar a imagem do pai herói, do pai protetor, do pai que guia a família.
E, no fim das contas, isso daí são só representações de um modelo de família que não existe. Que não só não existe, como ele é prejudicial para todos os outros tipos de família que existem. Oi, Roseli, tudo bem? Maravilhosa. Aqui, ó, lembrou da música We Don't Need Another Hero, a Tina Turner com Mad Max. Mad Max é uma loucura, né, quando fala disso. Porque tem a ideia do Salvador ali é o tempo todo, né? Mesmo com essa música... A gente não precisa de um outro herói na música, mas tá aí o filme falando do herói. Olha, gente, então, eu vou dizer para vocês que um dos textos que eu mandei está dizendo justamente We need new heroes. Precisamos de heróis novos, porque os que a gente tinha já não servem mais. Gente, a coisa que eu mais vi dentro dos comentários, eu guardei, tá? Eu fiz uma pastinha com todos os comentários do Reacher que eu assisti, que eu vi, e que estão falando justamente, ainda bem, agora sim nós temos os grandes... Depois eu vou pegar e fazer questão de ler para vocês as pérolas, os mais pérolas dos comentários. Ainda bem, agora sim nós temos um herói másculo de verdade. Um herói verdadeiro como nos anos 90. Um homem para a gente chamar de herói. É porque estava tendo mulher demais, né? Pois é, amiga, é que 50% da população é demais. Tem que matar a metade que nem eles estão fazendo, porque já estava tendo mulher demais. Estava começando a aparecer até em filme. Onde já se viu? Não é? Não, começou a aparecer em filme, já é demais. Mulher heroína. Nossa, não, que isso? Não pode. Capitão Marvel. Não tá na cozinha e tá falando ainda. Psh, muita mulher. Não tá pelada. Mulher vestida ainda por cima no filme. Não é? Não, com roupa inteira, né? Não tá com maiozinho, não é heroína com maiozinho mostrando o cu. E eu não sei se vocês viram, mas reviveram todos os clássicos de pancadaria sem sentido e de filmes engrandecendo o exército estadunidense que a gente tinha nos anos 90. Refizeram Mad Max, refizeram, e vão refazer um agora mais sexista do que o anterior, que era até legal, vão refizeram Top Gun. Sim. Cara, agora tem que ser em CGI, mas é inteiro em CGI. Aquele Mercenários eu vi também que tá para sair, né? Até sim, atualizar o tempo todo o mito do herói. Rock, né? O Rock tem que voltar, o Rambo tem que voltar, todos os caras têm que voltar, né? Gente, Rock é uma ficção fascista. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o roteiro original do Rock, o treinador dele era um facho, racista pra caralho. E o Rock tem um plot que ele vai lutar contra o movimento negro, ele vai lutar contra um russo. E aí você vai olhar depois para a origem das histórias e para onde é que o Stallone se enfiou nesse tempo todo. Ele vai ser um herói renegado do exército. Ele vai ser o herói também dos caminhoneiros. Qual é a classe mais reacionária que liderou 3 das principais revoltas reacionárias dos últimos 5 anos? Sabe? A ideia do seu garanhão italiano não é à toa, é apito de cachorro fascista mesmo. E ele escreveu isso na primeira versão do Rock. Aí você fala isso para as pessoas, vocês querem acabar com todos os filmes de homem porque vocês querem acabar com os homens. Gente, não é como se homem e masculinidade fosse uma coisa tão legal assim, sabe? Vocês não estão fazendo do negócio a coisa mais legal do mundo para a gente achar que isso daí tem que continuar para sempre. Por favor, pelo amor de Deus, pelo menos me ofereça alguma coisa mais legal se você quer manter. E aí eles... Desculpa, fala. Eu falo assim, eles estão tentando renovar tanto essa história que eles começam a jogar os Tolkien, né? Que aí você vê lá... Isso, era isso que eu ia falar. Aí você bota no Creed, você tem um lutador negro que o Stallone vai treinar. Gente, e eles escolhem esses heróis racializados a dedo, tá? Quando o Creed foi escolhido, eles já sabiam das acusações que iam cair sobre o moço. Porque ele tem acusações de 10 anos atrás. O rapaz que foi escolhido para ser o Namor, a mesma coisa. Sim. Essas pessoas são escolhidas como heróis e modelos de masculinidade, não é à toa.
elas têm históricos agressivos e elas têm históricos de agressões especificamente contra mulheres, e elas são colocadas como minorias heroínas para serem derrubadas daquele lugar assim que elas são colocadas, e para chamar a atenção e para chamar para os masculinismos as minorias que estão sendo representadas. Porque o cara vai ser atacado, obviamente, e vai vir uma ruma de racializado masculinista defender. E isso E acende. ao mesmo tempo são caras tão padronizados que quem não se inteira da notícia fala assim, nossa, mas esse homem lindo, gostoso, maravilhoso, você está querendo falar o que dele? Porque, olha, ele não tem defeitos, 0 defeitos. Champagne, quando enfiou a cabeça da Madonna dentro do forno, era lindíssimo. Pois é. Exatamente. Ser bonito no atestado de que você é uma pessoa legal. Brad Pitt, Johnny Depp. Nossa, a lista é infinita, né? Exato. Lindíssimos. Filhos da puta. Grande bosta, lindíssimos filhos da puta. Gente, a lista de homens filhos da puta é tão grande dentro do cinema. E assim, eles não são filhas da puta só porque são homens. Porque são pessoas que têm poder, que têm acesso a mulheres, que conseguem abafar os casos. E isso daí também tem a ver com a ideia de que a ideia que a gente tem de que pessoas em posição de poder, de dinheiro e de influência são boas só porque chegaram até ali. Isso também tem a ver com os nossos mitos de herói. Os nossos mitos de herói refletem nas pessoas que a gente acredita que são heróis da sociedade, ou pessoas que chegaram lá, pessoas que chegaram no topo de algum tipo de profissão, ou de algum tipo de posição de destaque midiática, ou de visibilidade social. Uhum. Entende? A gente passa a acreditar nessas pessoas sem pensar 2 vezes. Gente, quem é que ia acreditar que Morgan Freeman tem um passado abusivo e casou com a neta? Ninguém vai imaginar uma coisa dessa. Exatamente. Ninguém vai imaginar uma coisa dessa. Mas aí a gente começa a repensar as nossas questões com velhinhos com voz de Deus. Começou a interpretar Deus, já deveríamos ter começado. Já tem um problema, né? Você olha ali e fala assim, meu Deus, essa pessoa está interpretando se Deus. Vale a pena, se não vale a pena, né? Deus já não é uma pessoa... Cara, eu tenho que arrumar uma bandeirinha vermelha, porque daí é ótima. Tá interpretando Deus. Deus é red flag. Levanta a bandeirinha! Vou fazer uns react. Gente, vamos fazer algum dia uns programas de react? Vamos. A gente vai ver hoje, sei lá, a gente vê uns vídeos, vê uns programas e fica aí a coisa, aí levanta as bandeirinhas das 3, assim. Olá, sempre preciso que haja um universo em risco para que o pai herói surja e save the day. É, universo em risco, né? Sim, assim como precisa do fim do mundo de Troia, por exemplo, para que exista um Ulisses, para que exista Morfeu, um Aquiles. O herói só existe em momentos de grande provação, então é necessário que a grande provação exista. Tem uma parte do Código dos Homens, do Donovan, que é um masculinista super popular por aí, uma pessoa horrível em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Ele é racista, ele é supremacista branco, ele diz que mulheres só servem para procriação. Ele é uma pessoa muito, 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 muito ruim. E ele diz que a socialização masculina se dava antes pela guerra, pela batalha e pelos sacrifícios de sangue. E pelos rituais de sangue de brotherhood, de irmandade. Como isso acabou, nas sociedades ditas civilizadas, isso foi substituído pelos outros rituais. Isso daí é estudo de antropologia dos rituais, tá, gente? E aí você substitui isso pela polícia, pelos esportes sociais, pelos esportes coletivos, pela broderagem. Pelas gangues de rua. Ele é adepto da broderagem, mas sem chamar de gay, porque não é para associar ele com esses viados por aí, não. Ele é um homem que gosta de homens. Pela polícia, pelos esportes sociais, que precisam envolver determinado nível de violência, e pela guerra. Você tendo uma guerra constante, você tem uma constante reunião de homens fortalecendo a sua própria irmandade, e isso daí faz com que as sociedades civilizadas se mantenham unidas e que você fortaleça a ideia de nação. É por isso que a ideia de guerra perene é tão difundida,
A ideia de que o exército fortalece os laços entre homens e histórias de homens com laços fortalecidos pela guerra é tão comum. E também é por isso que a ideia de nação não existe sem guerra. Com certeza. Você precisa que os seus homens estejam sempre ligados à ideia de nação pela ideia de perigo de que essa nação seja tomada ou agredida. Mesmo numa nação como a nossa, que nunca entrou em guerra, tipo, não entra em guerra desde a Guerra do Paraguai, a ideia de que você precisa necessariamente de um exército e que esse exército existe para nos proteger. Proteger de quê? Ou a grande guerra às drogas, que movimenta um mercado bilionário de segurança, de polícia e de violência contra populações racializadas e pessoas em situação de encarceramento, você só tem isso funcionando por causa de guerra perene. E isso dá muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Muito, 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 muito. Porque no final das contas o que importa é mais dinheiro. E o pior de tudo é que tem gente que morre por causa disso. É isso que eu fico puto. Até a Luísa falou aqui, ó, muito comum a mobilização da ideia da defesa da mulher e das crianças para justificar a violência. Sim, é aí que entra a figura do pai. Mesmo que a pessoa não seja um pai, é muito comum também que você tenha ou o filme do pai, cuja mulher foi morta e a criança levada, ou que a mulher e a criança foram levadas e ele precisa entrar sempre uma situação apocalíptica, tá, gente? Em que aconteceu um desastre ou uma situação extrema que alguém sofreu uma grande violência, o filho e a mulher foram levados e ele precisa agir como um herói, praticando violência contra 500 mil pessoas, explodindo uma cidade inteira para poder salvar essas duas pessoas, ou existe um emissário de uma dessas duas entidades, exército ou polícia, praticando todas as violências possíveis para resgatar aquela pessoa. Ou, no caso, as mulheres no refrigerador. As mulheres no refrigerador, como a gente chama, é um tropo, ou seja, uma metáfora, que é recorrentemente usada em filmes de ação, em que uma figura masculina tem o seu desenvolvimento baseado na morte e no encontro ou na descoberta da sua contraparte feminina morta, e ele tem aquele evento traumático de ver a sua contraparte feminina morta numa situação trágica, violenta, geralmente envolve mortes por faca, visões da pessoa ensanguentada, e ele fica tendo flashes dessa visão o tempo todo no filme ou na série. Isso é muito, muito comum, mas a morte daquela mulher existe para lançar esse herói na sua jornada. É o que a gente chama de Mulheres no Refrigerador, e ela existe por causa de uma HQ do Flash dos anos 70, 80, em que ele chega em casa e a companheira dele está esquartejada dentro de um refrigerador, ele a encontra e isso lança ele na sua jornada de vingança. E esse é um dos tropos mais comuns que existem, a ponto de, no último filme do Schneider, de zumbis, que era uma cidade zumbi, etc., teve zumbi no refrigerador. Eles conseguem matar uma imortal, porque ela não morria nem cortando a cabeça, e o zumbi vai atrás deles para vingar a mulher morta. A mulher morreu 2 vezes, gente, para fazer essa porra desse filme. Me lembrou filmes assim muito famosos, muito comuns, que até tem tom de piada, que nem o Deadpool, que vai ter o Cable, né? O Cable é aquele que viaja no futuro, viaja para o passado para vingar, para tentar impedir que a mulher e a filha morram, que é exatamente essa questão. E tem também no Esquadrão Suicida, tem o El Diablo, que também vira o que é por causa da perda porque ele acabou incendiando a própria família, né? Uhum. Não, você vai ter muitos e muitos e muitos desses coisas. E vai ter algumas exceções. O Richard, por exemplo, ele se lança na sua grande jornada na primeira temporada porque ele encontra o irmão morto. Uhum. Por que não poderia ser uma mulher? Porque o Richard é um espírito livre. Sendo um espírito livre, ele não tem uma mulher fixa. Uhum. Todas as mulheres... A única mulher que aparece lá que seria minimamente... atraente para um homem caucasiano supremacista branco
que é uma moça de 50 quilos, loura, de olhos claros, que é policial também, que tem um super senso de justiça, e tem uma arma maior que a dele, enfim, ela tem uma arma gigante, gente, eu achei aquilo tão sexual, mas tudo bem. Aí ela cata ele no banheiro, porque ela não cata ele no banheiro, joga ele na parede, é uma coisa impressionante. Ela só não pegou a arma e fez uma inversão porque não deu. E o Tolkien, que a única mulher que não se apaixona por ele é a sapatão racializada. Gente, e aquela mulher é linda. Como é que ele não pegou ela e pegou a Sensal, que trabalhava para ele, que é tipo uma secretária? Gente, a mulher é linda, a mulher é bonita, que ela anda assim, o chão se enche assim de flores e todo mundo fica... Mas é justamente a sapatão racializada, racializada, é filha dele, né? É filha. É a filha dele. Os dois têm a mesma idade, tá? Porque ela tem cara de ter ali pelos 25, quase 30. Mas tudo bem. Então, e aí ele não poderia ter uma mulher que morreria no refrigerador porque ele não tem mulheres. Ele não tem família, basicamente. Ele é um espírito livre. Ele, por exemplo, vive de comprar as roupas dele no brechó. É humildão ainda por cima. Humildão, Ele é uma pessoa de 2,15 m que compra roupas no brechó e encontra. Ele não é humildão apenas, ele faz vários milagres. Ele é uma pessoa que, ele viola as leis da física, ele encontra roupas no brechó para uma pessoa de 2 metros, ele tem dinheiro infinito. É muito impressionante esse cara. Homenzão da porra, sabe? Nossa... Ele quebra a janela de carro com a mão, porra. Completamente alucinado. E não toma um tiro na cara. Não, e ele é o cara que é justamente assim. Gente, a gente já tá dando spoiler aqui, a gente nem avisou que vai ter spoiler. Mas gente, a série é boa, não dá spoiler não, porque a série é ruim. É ruim, cara, é ruim. A série inteira não vão, né? A gente fez esse sacrifício. Então a gente já perdeu o tempo de vocês, para vocês não perderem o tempo de vocês. Para vocês não precisarem. Mas assim, uma coisa que me chamou muito a atenção também é que ele foi um soldado lá no Iraque, na guerra do Iraque, e ele salvou as criancinhas. As crianças estavam sendo estupradas pelos muçulmanos. Pelos muçulmanos que estupram criancinhas. Não são os soldados americanos que estupram criancinhas. São os iraquianos malvados. Que quando cai a noite estupram as criancinhas do campo de futebol e ele matou as pessoas. E ele é um grande herói por isso. Olha o sinalzinho de alerta, hein? A islamofobia, gente, vai aparecer. Gente, mas não tem coisa mais racista do que esses filmes de herói. Gente, O Som da Liberdade é uma das coisas mais racistas que eu já vi na minha vida. É racista até o último fio de cabelo. Sendo que e aí uma outra coisa que eu acabei de ver. Esses heróis, né? Não, mas eu acho que tem também, assim, não vamos entrar nisso, mas aquela história de você desvia de quem é o real. Sim! Para dar aí uma confirmação dos preconceitos, dos racismos e tal, enquanto você desvia de quem é o real culpado. Mas aí uma outra coisa que eu vi aqui, que os criminosos que estavam perseguindo o homão da porra, que é o Richard, eram venezuelanos. Sim! Que coincidência, né? Que coincidência, né? Eu achei muita coincidência. Ama, né? Mas, assim, eu falo isso porque isso daí é documentado, tá? A principal razão de prisão militar do Exército dos Estados Unidos é pedofilia e abuso sexual. Juro para vocês, gente, eu já fiz essa pesquisa, tá? Inclusive na pesquisa do Masculinismos. Eles fazem turismo sexual e eles estupram pessoas, inclusive menores de idade. Tipo, não faz o menor sentido. Então, você pega a realidade, você faz isso e cria um produto cultural em que você sai como o herói do crime que você pratica. E você faz isso disseminadamente em vários produtos culturais. Ao invés de você assumir que você é um grande bosta que vai no lugar onde você não deveria ir, colonizar os outros e estuprar a criança dos outros. Isso. E você tem um pacto militar que impede que qualquer militar fale e exponha, e que ele vai ficar emputecido se alguém expuser. Sim. E isso vai se perpetuando. Sim.
Sim. Exato. E tem outro problema também, né? Que assim, lembra do 007? Ele é uma mistura de 007 com inspetor... Bugiganga. Não é nem inspetor Bugiganga, é o do Conan Doyle. Ah, sim. O é Sherlock lá. O Sherlock Holmes e o Demolidor. Ele é uma mistura desses 3 personagens num só. Ele tem umas habilidades dedutivas que, primeiro, ele não tem pistas para fazer as deduções que ele faz. Desculpa, é o Wilson. Do Sherlock Holmes é o Wilson, o inspetor. É porque quem resolve mesmo é o Wilson, né? Sim, o total. Sherlock só tem crédito. Verdade. E, cara, não faz o menor sentido. Ele não tem as pistas que ele acha que tem. Ele tem uma força sobre-humana e ele realiza aquelas manobras absurdas do 007. E ele tem aquela sanha de eu não confio no governo, eu não confio nas pessoas, eu não confio em tal coisa. Mentira, porque ele vive aqui com a polícia, ele vive aqui com o governo. É casado com tudo. A bota dos amigos dele do exército. Ama a pátria que só a porra. Exato! Ele é casado com tudo aquilo que ele disse que não confia. Mentira! Que ódio! Mentira! Isso tudo faz parte dessa masculinidade que precisa, sabe? Tipo, ele tem que demonstrar que ele tem uma desconfiança saudável das instituições para ser um homem de si mesmo e dos próprios valores. Eu sei que existe corrupção, então eu preciso ficar alerta. Mas, ao mesmo tempo, ele se vale de todos os valores, de todo o aparato, de toda a violência, de todos os recursos, inclusive, que esse aparato estatal dá para ele em termos de violência, para sair por aí violentando minoria. Uhum. As minorias são más. Estupram crianças e as mirar. As minorias é que são os vilões, né? Agora, deixa eu só fazer uma ponte que me veio agora na cabeça da questão dele não ter uma mulher, né? A mulher que no congelador. Ele não teve, ele não perdeu essa esposa, né? Para virar o que ele virou. Com o John Wick, que perdeu o cachorro. Mas, gente, então... Toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam bravas, mas o John Wick é a evolução do masculinista, porque eles chamam de macho alfa para o macho sigma. Que é que seria o masculinista too cool for school. Uhum. Eu sou muito bom para essa treta, entende? Então eu só brigo por coisas legais. Tipo, eu fico muito puto porque mataram meu cachorro, então eu vou sair fazendo uma violência desenfreada. No fim das contas, a desculpa para a pessoa fazer uma violência desenfreada pode ser qualquer uma. Pode ser a sua mulher no refrigerador, pode ser porque mataram o meu cachorro, pode ser porque eu acordei de mau humor, que nem um dia de fúria. A desculpa para você praticar violência generalizada dentro de um mundo masculinista que enxerga a violência como o último recurso de um homem pode ser qualquer um. E eu acho que vale a pena a gente lembrar também que essa ideia de proteção dos animais, ela é muito da extrema-direita. Ela é muito dominada pela extrema-direita. Tanto que o Richard, ele acha lá o doguinho, né? Tem o doguinho lá, que ele vai salvar o doguinho. Então, assim, a proteção dos animais também é uma coisa... Sim, sabe? Porque a ideia da proteção dos mais fracos, a mesma ideia que se estende entre as mulheres e as crianças, o cachorrinho que eu gosto, mas isso não faz com que você enxergue, por exemplo, uma outra pessoa de uma minoria, uma pessoa. Uhum. É só até onde a sua empatia e o que você acha fofo e legal alcança e que você quer proteger. É a mesma coisa. O História Anarquista fez uma pergunta. Bota aqui para eu poder ver ela grandona, porque eu não estou conseguindo enxergar, mesmo estando de óculos, porque eu sou cega, gente. A questão é essa. Muita calma nessa hora. História Anarquista. Sueli, qual a relação da figura masculina ressentida e niilista da pesquisadora Wendy Brown com essa figura heróica construída pela mídia? Tá, aí eu acho que tem duas questões importantes. Você pode ter a figura masculina ressentida e niilista de duas perspectivas. Uma delas é a crise da masculinidade. A ideia da crise da masculinidade e da figura do homem ressentido com aquilo que lhe foi tirado. A gente está falando de capitalismo e a gente está falando de crises. Cada vez que o capitalismo tem uma crise,
Os homens ressentidos com essa crise, com perda de trabalho, perda tanto de postos de trabalho, como perda de ascensão social pelo trabalho, perda de poder de compra dos salários, todas as crises emocionais e sociais que isso gera, e o avanço das mulheres dentro dos mercados de trabalho, e como o capital pegou esses avanços e capitalizou em cima desses avanços para contratar mais mulheres e pessoas racializadas por salários menores, faz com que os homens brancos entendam que eles tenham perdido espaços na sociedade. E o avanço nos direitos do outro, eles entendem como perda dos próprios direitos. Quando você perde o direito de dominar o outro, de massacrar o outro, e de exercer qualquer tipo de poder que você queira sobre o outro, é entendido como perda de direitos sobre si, de si sobre o outro. E isso vai criar a figura masculina ressentida e niilista, que não vai acreditar mais no Estado, que é o Estado das mulheres, é isso que eles vão dizer, que é um Estado governado pelas mulheres e mandado pelas mulheres, quando a gente sabe que a maior parte das leis e proteções que as mulheres têm estão todas em risco, porque foram todas revogadas por políticas extremamente agressivas, tanto dos conservadores quanto das alas religiosas. As políticas raciais estão todas caindo e sendo postas em xeque por conta também do conservadorismo e do racialismo voltando à moda agora, que a gente está num capitalismo tardio de competição acirrada por recursos. E essa figura masculina ressentida vai defender tudo isso, todas essas retrações em termos sociais. E quando a Wendy Brown fala do avanço do neoliberalismo, ela está falando sobre isso. O neoliberalismo vai pegar todos esses afetos que vão ser criados e vai jogar para esses homens como, tá vendo como avanços sociais são ruins? A gente precisa voltar para onde a gente estava, com menores proteções sociais, menores intervenções a respeito do que a gente pode fazer com as pessoas, e isso daí vai representar uma série de possibilidades para o neoliberalismo. O fim das garantias trabalhistas, o fim das garantias trabalhistas para as mulheres, por exemplo, a possibilidade de você discriminar em termos de sexo e de raça, isso daí dá um poder de barganha para o patrão muito maior, isso faz com que os salários do outro lado caiam ainda mais, certo? E aí tem o segundo lado, que é a figura masculina ressentida com a perda de poder, e com a perda de poder especificamente sobre as mulheres, e sobre as relações de reprodução do capital, que são as relações de reprodução dos filhos, as relações de reprodução social dentro da própria família, quem cuida do quê, quem faz o trabalho reprodutivo, quem divide as tarefas, quem não divide, que vai envolver como é que eu diria? Ao invés de você melhorar a sua capacidade de dividir tarefas, de se remoldar a uma realidade nova, você culpa a mulher e você avança em violência, que é o que a gente está vendo agora. Isso. E isso faz com que o quê? Com que a gente tenha uma fragilidade nas relações humanas, com que a gente tenha um aumento dos apelos midiáticos para que mulheres retornem a posições subalternas, e um discurso extremamente violento dos homens falando sobre o seu desejo de poder abertamente, sobre o seu desejo de poder e aniquilação do outro, já que o outro não quer se submeter, e um apoio midiático para isso também. Por quê? Porque todas essas reorganizações favoreceriam esse outro lado aqui. Por quê? Porque o salário de negros, mulheres e racializados vai diminuir, certo? Devido ao fim das proteções sociais. O fim das proteções sociais dos homens também vai acontecer. Eles também vão ser extremamente afetados por isso, como eles já estão sendo. Você está vendo gente brigando para não ter proteção social, para ser trabalhador de aplicativo. Isso é extremamente burro, mas eles querem. Por quê? Porque eles foram convencidos pelo neoliberalismo que isso daí é o melhor para eles. E aí o que acontece com as relações daqui? Alguém vai precisar ficar responsável pelo trabalho reprodutivo. A única forma de fazer isso é obrigando as pessoas que ficavam fazendo as 8 horas que a pessoa está aqui, que agora vão ser 12, 16, porque dentro do neoliberalismo é isso que acontece, você explora as pessoas cada vez mais e elas recebem cada vez menos, vai ter que ter alguém aqui cuidando da reprodução da vida, ou as pessoas vão morrer. Se todo mundo estiver trabalhando 16 horas, as pessoas daqui vão morrer. E a ideia é mandar as mulheres de volta para a cozinha. E os negros de volta para a massa marginal. Ou matá-los, ou prendê-los. Porque a gente também está tendo um avanço nas políticas de encarceramento
e de prisão em manicômio. Então, essas coisas todas estão interligadas. Então, essa figura masculina ressentida, ela é um afeto poderosíssimo para poder mover o neoliberalismo para um Estado pré-aberturas democráticas. Obrigada, Su. O Thiago falou aqui sobre... desculpa. Fran, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, sobre Duna eu não vi, achei chato e vi o início, e filme chato da porra. Então, não, assim, sobre aquilo que... sobre o que a História Anarquista estava comentando. Não, eu não tenho nada a acrescentar. Okay. Nada. Duna. Tô só falando merda mesmo. Duna é um filme de colonização. Sobre meu Deus, o grande fardo de ser um colonizador. Então, eu não quero ser um colonizador, vou me aliar aos colonizados e fazer a luta pelos colonizados. Ai, gente, 2024, vai. Eu entendo o lore, eu entendo... Olha, eu tenho um amor pelo filme dos anos 80, porque eu acho ele muito divertido, engraçado e tosco ao mesmo tempo. Mas, não. É muito importante lembrar que a própria proposta de Duna é a ideia da figura messiânica. Sim! Então, a construção completa é em torno do messianismo. E aí, o quanto essa ideia messiânica, ela é exatamente para controle, para poder, para ser a imagem do Salvador, do herói, e a própria narrativa de Duna vai se encaminhar para isso. Vai mostrar para que a ideia messiânica ela é quebrada, ela não se sustenta. Você sai de um herói de um lado e vai cair na mão de um herói de outro. E esse herói é a mesma ideia messiânica para controle e para dizimar grupos vulneráveis. Isso vai acontecer independente de discurso, porque a construção messiânica é problemática. A própria construção messiânica é problemática. Inclusive, eu falo sobre isso no curso Os Três Isaías, a Esperança Messiânica. Porque, só para vocês terem uma ideia, o texto de Isaías são 3 autores diferentes, 3 épocas diferentes. Em cada trecho, você pega os 66 capítulos, você tem 3 partes. Épocas e autores, no mínimo 3, tá? Porque pode ter mais. E aí, cada parte aponta para messias distintos. Isso é importante. Mas é Messias... Você já viu Deuses Americanos? Deuses Americanos. Tem uma cena que eles entram no lugar, é a festa de Páscoa, e tem Jesus para todos os gostos, etnias, sabores, Jesus tech, Jesus asiático, tem o Jesus com balas saindo dos furos. Gente, Jesus e Salvador tem para todos os gostos. Eu adoro isso. Eu amo isso nas religiões. E isso é muito, muito, muito incrível, porque a gente vai ficar um pouquinho mais esperto às bandeirinhas vermelhas quando aparece um carinha bonzinho, bonitinho, que se apaixona pela mocinha vulnerável e vai lá e se torna o líder e aquela coisa toda. E aí você já sabe que a bandeirinha vermelha está chacoalhando ali no fundo. Ai, gente, então, como pessoa racializada, eu já tô cansada de gente branca querer salvar a gente, quando no fim das contas eles só fuderam o rolê. Nenhum deles faz um filme falando eu fudi o rolê. Então eu vou ficar quieto, calar a boca e não fazer mais nada, já que eu fudi o rolê. Nenhum deles. Ninguém faz um filme assim. Esse filme eu assistiria. É porque não ia dar lucro, né? Tudo bem, mas eu assistiria. Teria uma pessoa que pagaria R$50 para ver esse filme, que é o que tá pagando agora no cinema. Mas, porra, eu pirateava. Desculpa. Puta que pariu, mano. Pagar R$50 no cinema para ficar vendo um branco salvar. Se fuder. É exatamente isso. Gente. Boa noite, pessoal. Olá, você que é heroína, Su. É você mesmo. Fer, te amo, Fer. O pessoal falando do Top Gun.
a ideia do lutar com caras negros, né? Exatamente. Sim, o Richard só luta com caras negros ou hispânicos, ou o pessoal do Oriente Ou Médio. menores que ele. Ou menores que ele, sim. Basicamente. Mas, gente, e toda hora alguém, é porque você é grande, é porque você é grande. Mano, isso é tão atestado de pau pequeno, cara. Nossa, que loucura, cara. Olha lá, adoro quando homens dizem ir para o exército vocês não querem, como se ir para a guerra fosse um benefício. Quem quer ir pro exército, gente? Quem quer ir pro exército são vocês. Vai, pega a bandeirinha e vai. Não enche meu saco. Toma no cu. Não, o pessoal geralmente vem com esse negócio de carregar saco de cimento ou ir pro exército lutar, né? Mas eu já carreguei saco de cimento. Ninguém carregou para fazer a laje da minha casa quando eu tinha 20 anos, gente. Vai se catar. Fazer feijoada para 25 pessoas enchendo sua laje, você também não quer. Não torna minha paciência. Exato. Muito bem, vamos ver. Parir vocês não querem também. É. Sim, Johnny Depp vai voltar. Eu acho que já voltou, não? Já voltou. Já gente, voltou. Mel Gibson voltou. Tem 3 filmes dele que fica me passando toda hora no Prime. Toda hora. Exato. Até. Júnior Pereira, seja muito bem-vindo à comunidade de membros aqui do canal. Oi, Júnior. Muito obrigada pelo apoio, viu? Bem-vindo à comunidade das deusas. O Espaço das Deusas é que essa comunidade de membros é um espaço de apoio mútuo, de construção de conhecimento e que patrocina essas lives, gente, dessas mulheres incríveis aqui no canal. Então, os convidados são remunerados dentro da possibilidade. Espero que em breve a gente consiga remunerar mais, né? E olha, estamos com 181 membros. E quando chegarmos a 200 membros, vamos ter 2 lives por semana. Essa semana, excepcionalmente, vamos ter 2 lives, porque sexta-feira temos live com a psicóloga Luanda Queiroz sobre os autistas escolhem o lugar em que desejam estar na sociedade e merecem ser respeitados por isso. Então, sexta-feira, vamos falar sobre autismo aqui no canal com uma psicóloga maravilhosa, que também é autista. Então, essa semana, excepcionalmente, temos 2 lives. Mas são os membros do canal que patrocinam essas lives, gente. E quando chegarmos a 200 membros, vamos ter mais de uma live toda semana, tá? Então, vamos lá, apoie o canal, porque a gente tem muito mais conhecimento para construir aqui. Kenny Rivers. É o Ken Reeves? É o Kenny Rivers. Que é o do John Wick, né? O Keanu Reeves. Eu acho que pegaram ele para fazer o John Wick exatamente por ele ser o queridinho, né? Ele é o Sigma modelo. O pessoal fala dele como o Sigma primordial. Porque ele é aquele cara tranquilão, humildão, que não... Saca? Ele não precisa ir atrás de nada. Ele não Gente, quer nada. Alguém perguntou sobre games aqui. Vocês acham desvio um pouquinho do assunto e falo sobre games ou deixamos para... Não, pode falar. A gente já adianta aqui, e daí quando eu vou colocando os comentários depois, não tem problema. A ordem é... Você não quer fazer sua pergunta primeiro? Faz uma pergunta primeiro, depois eu respondo essa. A minha pergunta? Eu achei que você tinha umas perguntas. Não. Eu não tô achando dos games. Vi. Certo. Sobre os games. Uma coisa que a extrema-direita, que está fazendo esse movimento, tá, de mobilizar os afetos desses homens ressentidos, descobriram, é que uma idade que é muito frágil em termos de afetos e que está bastante ressentida e frustrada porque está no começo ali tanto das descobertas físicas, das descobertas afetivas, está descobrindo as frustrações a respeito de que em breve vai ter que começar a trabalhar e que esse trabalho não vai te dar os futuros que eram prometidos até recentemente. Todas essas frustrações, tanto as frustrações sociais e econômicas, quanto as frustrações sociais e amorosas, estão sendo juntadas dentro desse bolo de frustrações
afetivos, sociais e sexuais numa grande revolta. Essa grande revolta está sendo canalizada num funil de informação que começa de redes sociais, de microblog, de microvídeo, como Twitter ou TikTok, Kawaii, etc., e estão sendo direcionadas por produtores de conteúdo, de vídeo e de podcast, e que falam sobre como ganhar poder nessa sociedade. As formas de ganhar poder são como dominar mulheres, ou como agir num mundo dominado, que eles acreditam que é dominado por mulheres, ou ginocêntrico. E aí começa a misoginia militante, que a gente chama, que é pintar as mulheres de demônios no mundo. Mulheres são todas interesseiras, elas só querem de você o seu dinheiro, e aí você junta todo o seu ódio que você tem aqui, de frustração sexual, de não conseguir as mulheres que você acha que tem direito, e começa a consumir loucamente o conteúdo desses caras. Desse conteúdo aberto, você vai para as comunidades deles, geralmente grupos de Discord ou de Telegram, e dali você vai para um funil menor, que são os grupos ou de discussão fechada, ou os grupos de assinantes, em que as pessoas começam a falar coisas mais pesadas e esse ódio começa a ganhar uma forma mais específica. O que são? A militância virtual. Eles formam grupos de militância virtual para atacar pessoas, grupos grandes, inclusive. Eles formam grupos de militância virtual para atacar pessoas com hackeamento de contas, com vazamento de dados, vazamento de fotos e exposição de dados sensíveis, de fotos de nude, de dados da família das pessoas. Você tem também a militância jurídica, tem grupos específicos em que eles ensinam você a como se livrar do golpe das interesseiras, e assim eles tentam fazer com que os caras sejam ainda mais filhas da puta no direito de família do que eles já são hoje, como se livrar de paternidade, de divisão de bens, como tratar a mulher como coisa, basicamente. Você consegue tudo que você quer em termos de trabalho reprodutivo. Lembra que a gente falou que a gente precisa de pessoas que fazem trabalho reprodutivo? E como dar o mínimo de retorno em termos de vida conjunta para essa pessoa. E tem também a militância que é violenta. E essa militância violenta, ela vai mirar tanto em mulheres quanto em minorias. Lembrem que todos esses ódios estão se juntando aqui, nas mulheres e nas minorias por questões econômicas, e nas mulheres por questões afetivas, sexuais e da divisão reprodutiva. E no caso da militância violenta, isso vai culminar no que a gente chama de terrorismo estocástico. O terrorismo estocástico ou terrorismo aleatório é quando você junta uma quantidade infinita de discurso de ódio com relação a minorias e mulheres e coloca em contextos de funil. Essas pessoas ficam no que a gente chama de câmeras de eco. Essa câmera de eco só vai falar nisso o tempo todo, durante muito tempo. Algumas pessoas dessas câmeras de eco vão pegar esse discurso e além de tudo, eles oferecem material, tá? E isso vai de material nazista até material de ódio às mulheres, como os livros do Donovan que eu te falei. E isso vai recrudescendo tanto esses afetos que essas pessoas acabam fazendo o que a gente chama de ataques estocásticos. Eles escolhem um lugar, geralmente são lugares onde tem as mulheres e as crianças, que são escolas. As escolas são escolhidas não porque são escolas, ou porque aconteceu alguma coisa na escola, ou porque a pessoa sofreu alguma coisa na escola, mas é porque a escola é o lugar onde tem mulheres e crianças. E geralmente a pessoa entra numa escola e mata o maior número de mulheres possível. Mulheres racializadas ou deficientes. Dá para me ouvir, gente? De novo? Eu tô lesada, porque eu falei, tô tomando uns medicamentos aqui e eu não sei aonde que fica o pininho, enfim. Tem uma outra coisa também, dos games, especificamente, esses games que são os mais populares entre os jovens, que são esses games de tiro em primeira pessoa, que é você assumir a posição do herói. Então, muitos deles têm como vítimas mulheres, velhinhas, crianças, estuprar prostitutas, bater nelas. E eles têm esses grupos de Discord onde você faz justamente o funil que eu tô falando.
Não, ou você tem também aquelas raças, né? Que são. Porque aqui a islamofobia vai comer solto. Mas o caso, né? Na verdade, assim, o lance é que ali você canaliza o desejo e a vontade de ser daquele adolescente frustrado. Da mesma forma também, e isso eu tenho visto cada vez mais, nessas lutas que também, lutas mesmo, tá? O jiu-jitsu, MMA, ali você tem um ponto também para você dar para o adolescente essa posição de herói, de alguém que pode ser invencível e que pode sair dando cacetada nos bandidos e que vai virar o próprio Reacher, né? Nessa ideia. E não é só dar o lugar de herói, você dá para ele subsídios de agressividade, de explorar a agressividade de forma destrutiva. A fetichização da violência ao máximo, Sim. né? Fetichização da violência ao máximo, e ele vai explorar esse potencial agressivo de forma a se tornar um agressivo ativo, não um agressivo passivo dentro da própria mente, dentro das próprias intenções. Ele sai da intenção para um ato agressivo. E isso é um grande problema, porque, na verdade, assim, é uma solução para as pessoas que criaram os jogos, porque os jogos são, inclusive, eles têm aconselhamento do Pentágono, enfim. Muitos jogos que a gente vê, jogos eletrônicos, principalmente os de guerra, são ferramenta de recrutamento e de expansão ideológica do exército, principalmente do exército americano. Alguns deles trabalham com mapas reais e tudo mais, e é uma forma de tentar convencer os jovens que guerra é legal, guerra é divertido, matar pessoas é excitante. Esse é um ponto. O outro ponto, que é o das lutas, é convencer garotos de que essa agressividade pode ser disparada para pessoas reais. Os dois têm essa função. E isso é um problema, por quê? As pessoas perdem a noção do que é o limite entre realidade e ficção, e elas começam a achar que elas realmente podem se engajar em lutas e que essas lutas vão ter os mesmos resultados que elas têm no jogo ou que elas têm no filme, e elas acabam se dando muito mal por isso. Uhum. Também não é incomum que no mundo isso daí leve as pessoas, por exemplo, o mundo das lutas é muito ligado ao mundo da saúde e dos suplementos. As pessoas tomam suplementos que matam o fígado, apenas para conseguir físicos e aparências bombadas como as pessoas dos jogos e dos influencers de luta e de halterofilismo. Isso mata, literalmente. Você pode ter uma falência renal por tomar o mesmo suplemento muito tempo ou por tomar suplementos que não são adequados para você. Fora os efeitos colaterais de alguns anabolizantes são o excesso de agressividade. E nisso você vai se enfiar em um monte de roubada. E aí você também tem o estímulo da figura do justiceiro. Sim. Justiça com as próprias mãos é o que levou a gente a essa porra toda que tá até hoje, né? Então, o que a gente vê hoje de estímulo à violência está acontecendo em diversas frentes como uma vertente desse masculinismo, da figura do herói e desse abstrato de defesa dos mais fracos, só que na verdade não é. Isso daí é uma espiral de violência que é generalizada e que atinge todas as pessoas, inclusive as mulheres, as crianças e todas as pessoas que eles dizem que vão defender. Porque a gente teve um galope de feminicídio de 2022 para cá que não diminuiu. Então não tem ninguém protegendo criança nenhuma, não tem ninguém protegendo mulher nenhuma. A gente teve uma escalada das denúncias de pedofilia também. Não tem ninguém protegendo absolutamente nada que não seja o próprio ego e a vontade de exercer o poder sobre o outro. E isso cria também pessoas tão fora da própria realidade que elas acham que elas podem enfrentar, sei lá, a crise climática com músculos. Exato. Durante as últimas chuvas, tinham vídeos absurdos. Tipo, teve um cara que ele entrou com uma SUV no meio de um rio que estava transbordando. Por quê? Porque ele pode. Porque ele tem, sei lá, quantos quilos de músculo, e ele ia conseguir fazer aquilo como um herói morreu, óbvio.
E não é só ele, são vários. Vou subir o Pico da Neblina num dia de chuva. Vou correr 10 quilômetros sem preparação, morre do coração. Coaches são heróis, né? Porque o coach também é uma das influências ideológicas, além dos microblogs e dos microvídeos, é o podcast e o coach, que são pessoas que vão dizer para você, faça coisas imbecis. E a pessoa vai lá e faz. Porque ela quer ser o herói. Gente, a Brasil Paralelo tem tem um módulo inteiro de vídeos sobre a jornada do herói, sobre como você faz para ser um herói da vida diária. E eles falam em estoicismo, superar os próprios limites. Isso é pedir para as pessoas se machucarem. Vida não é fantasia, não é filme, não é Hollywood, não tem CGI para tirar você do Pico da Neblina, sabe? Você não vai sair voando de lá. Fora o fato que esses grandes, entre aspas, desastres naturais, eu vou colocar entre aspas, porque depois de uma leitura como essa, dos holocaustos coloniais, que quando você lê aqui a criação do terceiro mundo, né? A ideia de que é importante que hajam esses desastres naturais, entre aspas, na história, porque tem os salvadores para irem até lá, e esses grupos que morrem, né, nesses desastres naturais, eles são colocados ali propositadamente, né? A estrutura toda é feita para que eles estejam ali e morram nesses momentos. E isso vai também aumentar a conta bancária de quem vai lá salvar eles. E aí tem quero puxar só o assunto, né? Para a questão do pessoal que vai até o lugar do desastre, que vai até o lugar da matança, para fazer vídeo, para se promover. Como, por exemplo, né? A gente teve tá. Eu vou começar com o exemplo que eu tenho, vocês jogam o exemplo de vocês, tá? Que é cristãos progressistas que vão lá na faixa de Gaza fazer videozinho. Dizer, estamos aqui, como se chacoalhasse a mesa, olha nós aqui, no Salvadorzinho, né? Desculpa, se estamos aqui, parece abertura de jogo da Copa. Esse eu fiz de propósito, consegui, louco. Então, mas é exatamente, eles se colocam no lugar onde os holofotes estão apontados. A gente até falou sobre isso, a questão de surfar na catástrofe, né? Que é típico desses heróis salvadores brancos. Sem catástrofe não tem herói. Não tem herói, gente. Sem desgraça, a câmera não aponta para eles. E aí tem o Mamãe Caguei, né? Ali. Que foi aonde mesmo que eles foram? Primeiro ele foi na Ucrânia, né? E aí teve o caso, que vocês devem se lembrar, e recentemente ele esteve na Ilha do Marajó. Inclusive expôs as meninas. O que aconteceu? E aí vejam como que o cara também não tem a menor noção de bom senso. Qualquer bom senso ali, né, inexiste. Ele planejou, e aí lembrem-se do filme Som da Liberdade. Uhum. Ele planejou um encontro no motel ou no hotel com menores de idade, para que lá fosse feito o flagrante. E aí, quando as meninas chegaram no local, ele acionou os pais, né, para conversar com os pais. Então, ele fez a mesma coisa, deve ter assistido o filme e achado que ele podia fazer também. E ele mesmo produziu o crime. Ele produziu a demanda do crime. Ele é o criminoso que solicitou os menores de idade, gente. Mas ele faz... Eu tenho um nome pra gente assim, tá? Vai lá, Su. Por favor. Filho da puta. Só tem um nome pra gente assim. Gente assim é só na paulada, não tem como resolver. Não. Tipo, sabe?
Não é, você tem uma denúncia para fazer, Ministério Público. Você não vai pegar e fazer um circo da vida das outras pessoas. E outra, expor menor, gente. Cadê o ECA? E olha, detalhe, gente, só avisando, preciso fazer esse aviso. Nós três já gravamos uma live só sobre o Som da Liberdade, a live chamada O Som da Inverdade. Já tem uma live aqui no canal falando só sobre essa situação, esse filme, a indústria por trás e tudo quem está por trás disso. Eu estou colocando aqui na descrição dessa live aqui o link para a nossa outra live sobre o Som da Liberdade, tá? E tá aqui no chat também. Assistam, gente, e divulguem, é muito importante. Esse povo que faz, que vai até o local, que vai para salvar as criancinhas, que expõem as criancinhas e que abusam dessas criancinhas com a exploração que fazem. Gente, não tem que mostrar nada, não tem que mostrar imagem de criança e adolescente. Não tem que mostrar a imagem de ninguém vulnerabilizado. É a bandeirinha vermelha, gente. É a bandeirinha vermelha. Não, você não tem nem que armar uma situação para que o crime aconteça, porque, igual eu falei, o criminoso vai ser você. Você está criando a demanda da prostituição infantil. Exatamente. E, claro, aí vem a pergunta que não quer calar, né? Que a Aninha fez, que acho que, né, a maior parte das pessoas se pergunta o que eles ganham implantando essa ideologia. Eu já respondi. Eles mobilizam os afetos dessas pessoas, fazendo com que elas peçam e se mobilizem por coisas que são contra elas mesmas. Manutenção do status quo. Não é nem manutenção do status quo. Nesse caso de ampliação da violência, você faz com que se peça por aumento de políticas de segurança. Aumento de políticas de segurança do jeito que está sendo feito, só piora a situação geral da sociedade. Do jeito que as pessoas estão enfrentando as dificuldades econômicas como heróis e heroínas, e empreendedores de si mesmo, de forma neoliberal, faz com que todas as proteções sociais que a gente tem se desfaleçam. Por quê? Porque as pessoas acreditam que você consegue as coisas por mérito próprio e por esforço. Se você consegue as coisas por mérito próprio e por esforço, você não precisa de CLT. E que o importante é liberdade para trabalhar. Se você tem liberdade e proteção nenhuma, quando você não puder trabalhar, você morre de fome. Exato. Isso é legal para quem? Quem ganha com isso? O patrão que não tem que pagar direito trabalhista. O que eles ganham com isso? Imagina, quanto se ganha com isso? Vai atrás do dinheiro. Vai atrás. Se ganha não tendo que pagar por nada de previdência social, nem de cuidado de crianças e idosos. Porque você mandou as mulheres de volta para a cozinha. O que se ganha com isso? Tudo. Porque o capitalismo não funciona se não tiver um exército de trabalho invisível fazendo tudo o que eles não querem fazer, que é manter as pessoas vivas. Quem mantém as pessoas vivas é o exército de trabalho invisível. Ainda mais agora, depois de uma pandemia que você vai ter um montão de pessoas com sequelas, que a gente nem sabe exatamente a quantidade de pessoas, nem que tipo de sequelas são, nem quanto tempo elas vão durar. Quem vai cuidar dos idosos? Quem vai cuidar dos doentes? Quem vai cuidar das pessoas com sequelas? As mulheres que querem mandar para a cozinha. Não a Previdência, porque a Previdência foi só selada. E as pessoas acham que não, se você não consegue fazer as coisas, é porque você não tem mérito e você não fez a sua jornada do herói direito. Implantar a ideologia da jornada do herói dentro da cabeça das pessoas é uma forma de fazer com que nem o Estado se responsabilize por toda a grana que ele tira das pessoas e ter que retornar isso em forma de benefícios, e que nem o capital se responsabilize pelo tanto de estrago que ele faz na cabeça e na vida das pessoas. Eles lucram e a gente se fode. É isso que eles ganham. Nesse exato momento, ninguém está se responsabilizando pela grande crise climática que vai fazer com que a nossa vida fique quase insustentável. E se você não conseguir sobreviver,
você não foi herói o suficiente, você não conseguiu. Você não fez sua jornada direito. E a gente sabe a quem né? Exatamente, mas a gente sabe a quem a crise climática e todos esses problemas vão afetar primeiro. São justamente as pessoas que os heróis estão lá combatendo nos filmes deles. E aí todo mundo vai dizer também, não estudou, ficou esperando cota, é tudo marginal. As pessoas tendem a olhar para os problemas de forma simplista quando você ensina para elas a respeito de uma ideologia que fala do mundo de uma forma idealizada, romantizada e infantilizada. Estou colocando aqui na descrição, inclusive a referência do Holocaustos Coloniais, que é exatamente isso, que depois que as pessoas morrem, é o mesmo discurso religioso, você não foi curado porque não teve fé, você você não sobreviveu porque você não realizou a jornada do herói, né? Você não deixou o Chamelete te salvar. Não se empoderou, não foi salvo por ninguém, né? Exatamente. Aqui o Thiago falou do caso do jogador do Real Madrid. Tem gente progressista pedindo força para o cara porque ele será um exemplo. O que o jogador do Real Madrid fez? Não estou sabendo. Quem que é o jogador do Real Madrid? Vocês estão falando do estuprador lá? Não, que eu saiba. Pelo que o Thiago está falando, são os progressistas já tomando ele como herói, né? Pedindo apoio, pedindo... Quem? O Daniel Alves? Acho que não. Não, gente. Não sei quem é, gente. Thiago, é melhor você identificar, porque senão a gente vai ficar tentando adivinhar. Não sei quem é, eu não acompanho futebol, gente. Futebol é outra face do masculinismo. É um dos rituais do masculinismo. A pergunta sobre o homonacionalismo tem tudo a ver com o homonacionalismo, principalmente da parte dos homens homonacionalistas. Aliás, Jack Donovan é um dos homonacionalistas. O homonacionalismo é uma instrumentalização desses mesmos aparelhos ideológicos que eu estou falando aqui, organizam os homens heterossexuais cis contra minorias e mulheres, só que organizando as pessoas cis que se relacionam de forma homoerótica, mas que estão organizadas socialmente e sexualmente dentro dos padrões heteropatriarcais, ou seja, eles formam as famílias patriarcais, eles brigaram a vida inteira para casar e para ter filhos, e para se juntarem a uma sociedade heteropatriarcal. Depois que eles fizeram isso, a vida de tudo que é LGBT e não cabe nisso, foda-se. Se você é LGBT e racializado e você sofre racismo e vai morrer por isso, foda-se. Se você é imigrante e não consegue os seus direitos, foda-se. Se você é uma trans preta e não tem direito nem sequer à vida, foda-se. O que interessa é que eu vou casar e vou poder adotar filhos. O movimento queer é extremamente crítico a isso, inclusive tem uma parte do movimento queer a qual eu faço parte, crítica e contra casamento gay por causa disso, porque a gente não quer casamento, a gente quer viver. Enquanto todo mundo não puder viver, casamento não é uma pauta. Enquanto a gente não tiver direito a existir enquanto pessoas, dentro de uma sociedade que entende que a gente é gente, ficar brigando para casar e para se integrar dentro de uma sociedade em modelos de família heteropatriarcal, não funciona. Porque isso não garante nada para ninguém. Isso quer dizer que a gente é contra que as pessoas se casem? Não. Se as pessoas quiserem se casarem, a gente vai defender o direito delas de fazer isso? Tudo bem. Vamos. A gente vai querer que as pessoas adotem, que elas façam o que elas têm vontade de fazer, vamos. Mas a gente vai exigir que quando a gente for brigar por direito à vida, por direito a políticas inclusivas para pessoas trans, inclusive para manutenção da vida e fim das discriminações de trabalho, fim das discriminações sociais contra pessoas mais vulnerabilizadas, que são as pessoas trans e racializadas, que elas se engajem também. Se elas não se engajarem, a gente vai enfiar o dedo na cara.
E o homonacionalismo entra aí, que é quando essas pessoas que estão inseridas dentro dessa heteropatriarcalidade e legal entendem o imigrante e o estrangeiro como um ataque ao seu recém-conquistado reino dentro da heterossexualidade. E aí eles vão falar que os islâmicos são um problema porque eles odeiam os homossexuais, como se a gente estivesse num mundo ocidental que adora homossexual. Como se não estivesse matando travesti na rua. Sabe? Entende o problema? E aí eles se engajam em, inclusive, rallies e manifestações da extrema-direita para pedir a expulsão de pessoas de outras nacionalidades que eles consideram uma ameaça. É uma espécie de aliança com o inimigo. E essa aliança com o inimigo é tão forte que existem grupos homonacionalistas masculinistas que são supremacistas brancos. Eu acho que basta a gente pensar na ideia do modelo do herói grego, que é justamente o homem que só ama homens, porque apenas os homens são iguais. Sim. Você vai reproduzir, apenas só ama homens. O homem que ele ama é especificamente o homem cidadão. Guerreiro. É o herói também, né? É o cidadão, guerreiro, dono de propriedades, e só o amor entre essas pessoas iguais é o amor superior. Todos os outros tipos de amor e todas as outras pessoas envolvidas em relações não são tão amor assim. São apenas por utilidade, né? Exatamente. O resto não é amor, é utilidade. Com certeza. Olha aqui, poderiam comentar sobre a proliferação de conteúdo ensinando como ser uma mulher mais feminina, que não transa com qualquer um, que deve encontrar um homem para ser o provedor e protetor? Então, isso tem a ver com esses dois momentos dos afetos, né? Que você precisa... Inclusive, essas pessoas são pagas para fazer isso, tá, gente? Essa ideologia, ela é difundida em igrejas, ela é difundida em coaches, em grupos de desenvolvimento, são chamados de desenvolvimento pessoal, que são dos coaches mesmo, em igrejas, e esses movimentos, tanto religiosos quanto políticos, pagam muito dinheiro para que pessoas tentem influenciar outras pessoas a assumir os papéis tradicionais de gênero do século passado. Por quê? Porque a gente precisa que as pessoas trabalhem mais de 16 horas por dia ganhando menos e que as outras pessoas, que são o que eles consideram menos pessoas, assumam todo o trabalho invisível. E aí o ideal é que você vá cooptar justamente as mulheres para poder mostrar para as outras mulheres como as reais mulheres devem ser. Aí Sim. Você tem fenômenos como aquele que rolou no Dia da Mulher, de uma influenciadora aí de vídeos curtos, que foi contratada pela OAB para poder dar ali uma palestrinha para as advogadas. Foi Santa Catarina ou foi no Rio Grande do Sul? Algum desses estados que vocês já devem saber quais são, né? Então, mas aconteceu isso. Ela é a que prega a beleza feminina tradicional, a mulher tradicional e pipipipopopó. Sim, e originalmente o 8 de março é uma data das mulheres socialistas para falar justamente sobre a luta das mulheres socialistas para quebrar os padrões de gênero. E o capitalismo é tão inteligente que ele consegue... na verdade, é plástico, né? Ele consegue cooptar, inclusive, as nossas datas de luta para que a gente esvazie elas dos significados originais e coloque qualquer coisa dentro. E existe o que eu chamo de grande engodo. O grande engodo é quando você convence minorias de que se elas aderirem a uma política completamente conservadora e retrógrada, elas serão poupadas da violência desse processo. Então, o que você faz? Você engaja mulheres em discursos anti-mulher ou em discursos de vamos retroagir para os anos 50 e voltar a ser mais femininas, isso e aquilo, porque somos complementares. E você diz para essas mulheres que isso vai fazer com que elas sofram menos violência. Isso é mentira. Todas as vezes em que a gente retrocede
em termos de direito, a gente sofre mais violência. Empiricamente, esse tipo de política só faz com que as mulheres sofram mais violência. Uma coisa que eu sempre percebo é que assim, as pessoas falam, mas as mulheres brancas que são a favor da prisão de gente preta ou as Karens que denunciam gente preta na rua. As Karens nos Estados Unidos que denunciam gente preta na rua, você vai ter 40% da força policial masculina já recebeu pelo menos uma denúncia de violência doméstica. Essas mulheres que estão denunciando gente preta na rua estão seguras na mão da polícia? Não estão. Elas sabem que elas não estão seguras? Sabem. Elas acreditam que elas estão seguras? Acreditam. As pessoas se enganam para fazer essas coisas. E elas se enganam de forma que, não, mas se eu fizer isso, eu vou estar segura, a outra não vai. Porque a outra não é uma boa mulher, eu sou uma boa mulher. Mas boas mulheres ou não boas mulheres, as taxas de violência aumentam quando a gente retrocede em direitos. Porque boa mulher ou não boa mulher, na mão de um feminicida, isso não quer dizer nada. Se ele for contrariado, e se o desejo de poder for contrariado, ele vai te matar. Na hora que você disser, não quero mais esse casamento, você morre. Uhum. Você pode não estar mais casada, você morre. Entende? Porque não é sobre ser boa ou não ser boa, é sobre não ser um objeto. Exato. E é aí que o grande engodo pega as pessoas. Porque senão depende da mulher. Isso depende da vontade de poder do outro. Esse é o ponto, né? Beleza, gente. Vamos já ir terminando. Né? Acho que dá para a gente ir funilando para as últimas considerações. O que vocês acham? Se vocês quiserem falar mais, fiquem à vontade, tá? Desculpa, é porque o Marcos André está falando da professora Terezinha? Quem que é a professora Terezinha? Sobre identitarismo e questionamentos ao movimento queer. Porque assim, professora Terezinha pode ser tantas pessoas. Exato. Não é muito... Questionamento ao movimento queer, é problema dela. Exato. Pau no cu da professora Terezinha, não sei nem. Não sei quem é a professora Terezinha. Sobre Exato. identitarismo e questionamentos ao movimento queer. Falou em identitarismo, eu já sei que é uma grande babaca. Marcos, Exato. André, para de escutar a professora Terezinha. Vai estudar o que é movimento queer. Mas eu gostaria de saber quem é a professora Terezinha. Agora eu não. Bateu uma curiosidade. Eu não quero. Não. Ó, Gente, Marcos, se você não conhece, eu já não quero mais saber. depois da live, entra aqui na descrição dessa live, pega lá o link da Bibliopreta, vai conhecer os cursos do Bibliopreta. Sim, a gente tem uma pasta ótima sobre estudos trans, por exemplo. Que lá tem tudo sobre teoria queer. Exato. Vai lá no canal, aqui na descrição tá o canal da Francine. Vai lá, maratona os vídeos da Francine. Olha, teu tempo vai estar economizando muito mais fazendo isso, te garanto. A hashtag fica a dica. Muito bem. Olha, eu queria só, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, né? Fiquem à vontade. O pessoal já está... A ideologia do herói e os masculinos negros. Outros vítimas do grande engodo. É o mesmo processo, né? Uma das coisas sobre a masculinidade, sobre os masculinismos e sobre a ideologia do herói, ela sempre é racista. E eles usam o masculinismo negro para conseguir o exercício da dominação das mulheres e mandar as mulheres para onde eles acham que elas deveriam ir. Então, se você consegue um movimento de massa que acredita que as mulheres precisam fazer determinadas coisas, você consegue poder sobre as mulheres. Mas eles conseguiram poder sobre as mulheres e sobre a sociedade, eles não vão dividir o poder com você, porque você é preto. Simples assim. Isso aí. E uma boa dica é começar a prestar atenção em segmentos inteiros da sociedade, como o caso dos esportes, a questão do futebol, que é construído em cima desses discursos, né?
Ixi, futebol dava uma live só para ele. Eu acho que vai ser uma boa ideia falar para marcar a próxima. Sueli Feliziane, Francine Oliveira, deusas, muito, muito, muito obrigada pelo tempo, pelo carinho, por tanta dedicação e pesquisa de vocês. Eu não vou me cansar de agradecer tudo que vocês são e tudo que vocês têm feito por mim e por, né, todo mundo que se junta aqui no canal, mas pessoalmente por mim. Muito obrigada mesmo. Amo vocês de coração mesmo. Eu só consigo fazer com esse braço agora. Gente, torçam. Ó, a saúde das 3 aqui tá tudo cagada, né? Então torçam para a gente melhorar. Quem quiser patrocinar um tratamento médico que para qualquer uma das 3 está valendo, tá? De verdade. Entra aqui na descrição, entra pela Bibliopreta ali, entra pelo canal da Francine. E, ó, nós estamos aqui para construir juntos, mas estamos dentro de limites, né? Mas agradeço demais vocês. Compartilhem a live, curtam, comentem, juntem grupos, assistam a lives e discutam entre si, pesquisem as fontes aqui na descrição da live. E, principalmente, gente, vamos juntar mais pessoas para que esse assunto não fique aqui, para não ficar só na gente. Tem que chacoalhar o povo de verdade, tá? Antes de vir falar para as mulheres, vai lá e comenta com o seu amigo homem lá que ele está fazendo cagada. A dica de hoje é essa, beleza? Muito gente, obrigada. tem uma pasta de masculinismos lá no Bibliopreta, se vocês quiserem saber mais. A maior parte está em inglês, porque a maior parte da pesquisa que existe sobre isso está em inglês. Mas se vocês quiserem mais dicas, tem por lá. Tem vários textos. Então, olha só, o Linktree da Bibliopreta, não me esqueça, eu vou pôr aqui na tela, tá? Vocês entrem lá, façam a festa, se inscrevam nos cursos, perturbem Sueli para poder fazer os cursos dela, tá? Isso é muito importante. E o canal da maravilhosa Francine Oliveira, tá? Fran Oliveira tá aqui. É o canal do YouTube. Entrem lá, se inscrevam agora e maratonem todos os vídeos daquele canal, que são maravilhosos. Francine Oliveira está lá, deslumbrante. Então, vamos continuar construindo. Então, a palavra é com vocês e aí a gente se despede. Ai, gente, eu não tenho o que falar, eu só tenho a agradecer e amar Ângela e Sussu. Né? Eu também, gente. Agradeço muito. Um beijo para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês todos, de casa de vocês aqui na telinha. Muita saudade que eu tava de vocês, de ouvir as vozezinhas e ver as carinhas. E um beijo grande, uma boa noite para todo mundo. Obrigada. Buenas noches. Boa noite. Valeu, Júnior. Um abraço. Até a próxima, pessoal.